que a Europa faz o planejamento por capacidades, Perfeitamente. né? Vendo por capacidades e dividindo entre os países quais capacidades devem priorizar. Perfeitamente. A Capability Package, que depois é definida, é dividido o burden sharing em termos daquilo em termos da NATO, as estruturas, e isso é acordado entre os países e em última instância também não nos podemos esquecer que a defesa é sempre uma função da soberania, não é delegada, porque a União Europeia fala como se fosse, digamos, um Estado Federal. A Europa não é um Estado Federal. A Europa portanto, é uma união, é mais uma espécie de confederação e muito ténue, porque há áreas que são da soberania e a defesa é a primeira delas. A defesa e segurança são de áreas de soberania. E depois há áreas de coordenação. E como a União Europeia delegou a defesa na NATO, né? Na minha opinião, erradamente, mas hoje certamente não é um aspecto, não é certamente um aspecto para ser aqui analisado. E não nos podemos esquecer que há sempre digamos, uma espécie de aves aguarentas na Europa que dizem, nós apoiamos sempre na defesa dos americanos, os americanos é que nos protegeram desses instantes todos. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque, em boa verdade, a Europa, a Alemanha, quando a senhora von der Leyen era ministra da Defesa, tinha 3.000 e muitos carros de combate. Agora tem 300. Não é? Tem que se botar à Alemanha porque é que passou 3.000, porque passamos numa fase em que pensamos que não haveria mais conflitos de alta intensidade, em que as operações fundamentalmente seriam operações de gestão de crise e de apoio à paz, como sabemos, não é? E a Holanda, por exemplo, não tem um carro de combate, vendeu-os todos, Portugal comprou 37, se a memória não me traiçoa. Portanto, porquê? Porque pensava-se que eram completamente obsoletos, passou-se a viaturas de rodas, uma blindagem mais pequena, mais leve, etc. Portanto, e hoje despertamos porque afinal operações de combate, aí estão elas, não é? E mesmo os norte-americanos criaram aquelas, as Brigade Combat Team, não é? Que são as Strikers, são brigadas ligeiras, não são brigadas com uma capacidade. Agora vê-se na Ucrânia que servem para pouco. São efetivamente as unidades com viaturas de combate e infantaria, com carros de combate que travam e depois infantes a pé. É o que vemos. Mas, e depois há outra falácia, outro argumento falacioso a que assistimos sistematicamente é dizer que não devemos duplicar comandos e não sei mais, porque se tivermos comandos europeus, depois... Não é assim. Então, o comando europeu, a primeira duplicação é no próprio comando da NATO. Porque o comando da NATO é também o comando americano da Europa. O comandante do SACEUR, o Supreme Allied Command of Powers da Europa, portanto, que tem um quartel em Mons, na Bélgica, é americano. E é simultaneamente o comandante das forças americanas da Europa que tem o seu comando em Stuttgart ou em Düsseldorf, na Alemanha. Não é? Portanto, ele não pode estar nos mesmos sítios, não é? Portanto, em boa verdade, as estruturas de comando NATO são também estruturas de comando americano. E houve já tentativas no âmbito da União Europeia de criar estruturas de comando. Quando houve as Helsinki Headline Goals, aquela ideia de criar uma força europeia com 60.000 militares, e depois desceu para 10.000, e depois foi para os battle groups e não sei mais, e houve a ideia de fazer 5 comandos operacionais, OHQ, Operational Commands. Montaram esses 5 comandos, mas eram só os computadores. E depois perguntavam, mas porquê é que não põem pessoal nos comandos? Não, estes comandos, depois o pessoal vem, é chamado, está em ordem de batalha, porque os ingleses não deixam. Era o argumento. Não, porque os ingleses não permitem. O argumento era não se deve duplicar capacidades da NATO, e depois ainda vinha o argumento que era o chamado, e com isto não entrava muito em Massaba que nos odia com nós, dizendo que se a União Europeia quiser fazer uma operação fora da área, não sei o que mais, aplica-se o esquema Berlin Plus, como chamavam. Vai o comando da NATO e o segundo comandante do SACEUR, que é um europeu, que é o segundo comando para as operações, que é um oficial-general europeu, é que vai a comandar. Isso nunca se aplicou. Portanto, a União Europeia não tem uma estrutura de comando porque não quer. E depois montou uma estrutura de comando, uma sala de operações, um military staff em Bruxelas, mas ninguém os vê.
Aliás, se fizesse alguma coisa, digamos, a senhora Kaia Kallas não fazia esta figura triste, não é? Que ela é que é responsável por este comando. Portanto, tudo isto tem que ser repensado e enquanto que a União Europeia não tiver uma estrutura federal, não vale a pena estarmos com fantasias. Porque nenhum país, aliás, no apoio à Ucrânia, 75% do armamento, do material militar que é enviado para a Ucrânia pela Europa é feito fora da Europa. Já percebemos onde é que é feito, não é? Portanto, genericamente é isto e a Europa. Deveríamos parar primeiro para pensar, perceber que tipo de estrutura militar é que devemos ter, se é que queremos ter, não é? Ou então deixarmos de fantasias, porque em última instância Trump nem vai olhar para a Europa e, acima de tudo, devíamos ter um bocadinho mais de atenção quando nos lançamos de peito feito às bolas contra um Estado que tem 1.500.000 militares em armas, militares, o exército de 1.500.000, não é? E tem uma estrutura militar de 2.300.000. Quer dizer, é preciso ter um pouco de cuidado quando não temos vulnerabilidades, metermos com o vizinho do lado quando ele tem um bocadinho mais de poder do que nós, não é?